Nestes tempos em que o cenário mundial começa a se assemelhar a um palco apocalíptico, muitos têm perguntado: o anticristo está prestes a surgir? Tem algum palpite sobre quem poderia ser o anticristo? O que a Bíblia nos diz sobre o anticristo e o falso profeta? Para todas essas perguntas, encontramos respostas no livro de Apocalipse. Recentemente, uma irmã perguntou a um líder: Pastor, eu já li todos os livros da Bíblia, mas o Apocalipse, eu não leio de jeito nenhum, é um livro assustador e apavorante. Então ele respondeu: se você já leu a Bíblia toda, exceto Apocalipse, então você já leu os Evangelhos, certo? Ela disse sim, e ele explicou: então, você já leu Apocalipse em um formato panorâmico. A verdade incontestável é que o inimigo de nossas almas, Satanás, tem muito mais medo de ler o Apocalipse do que essa irmã. Afinal, é em Apocalipse que ele é lembrado do seu destino final. O Apocalipse é a prova final de que, embora muitas vezes o mal e homens perversos pareçam dominar, o fim deles é certo. E quando a última trombeta soar, Jesus virá em glória para julgar e reinar. Glória a Deus por isso. O texto base para o nosso estudo encontra-se em Apocalipse 13, do verso 1 ao 18. Com a ajuda do Espírito Santo, vamos desmistificar o segredo do anticristo, do falso profeta e da marca da besta. Este é o tema central do nosso estudo. Creio que o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, iluminará sua mente para compreender e desvendar o perfil do anticristo, da besta e entender o que a Bíblia realmente diz sobre a marca. Assim, o Espírito Santo protegerá você contra todo o sistema do mal e blindará seu coração contra as armadilhas insidiosas das trevas. O texto que vamos analisar é visto através das lentes do apóstolo João, o último apóstolo sobrevivente, já idoso e exilado pelas autoridades romanas entre os anos 94 e 96 d.C., na pequena ilha de Patmos, no mar Egeu, por pregar o Evangelho. Vamos examinar uma visão profética em que João vê o anticristo e o falso profeta que estão por vir. O capítulo 13 do verso 1 ao 10 descreve: vi uma besta emergir do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Sobre cada chifre havia uma coroa, e em cada cabeça, um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como os de urso e uma boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido ferida mortalmente, mas essa ferida foi curada, e todo mundo ficou maravilhado, seguindo a besta. Eles adoraram o dragão, que havia dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode lutar contra ela? A besta foi dada uma boca que proferia palavras arrogantes e blasfêmias, e ela recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, amaldiçoando seu nome e seu tabernáculo, e aqueles que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para fazer guerra contra os santos e vencê-los, recebendo autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Quem tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro, ao cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, pela espada será morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Jesus nos alerta em seu último discurso público, relatado nos evangelhos de Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21, que à medida que o dia de seu retorno se aproximar, surgirão falsos messias, pseudo-cristos. Para confirmar as profecias de Jesus, podemos olhar tanto para dados contemporâneos quanto para a história antiga. Vamos fazer um pequeno quiz para entender isso melhor. Veja algumas seitas e seus respectivos messias. No século 6 a.C., temos Siddhartha Gautama, fundador do budismo. Século 5 a.C., Krishna, uma figura central no hinduísmo. Século 2 d.C., Simão Bar Kokhba, judaísmo. Ele liderou uma revolta contra os ocupantes romanos de Jerusalém e foi reconhecido como herói, rei e messias pelos principais rabinos da época. Esses três são considerados os mais influentes autoproclamados messias da história. Enquanto Jesus nos avisa que surgirão muitos pseudo-cristos, o apóstolo João nos diz que muitos anticristos já apareceram. Ele menciona que a palavra anticristo é encontrada apenas nas suas epístolas. Mas por que João não usa o mesmo termo que Jesus? Existe alguma diferença entre eles? Sim, existe. A diferença está na motivação dos pseudo-cristos e dos anticristos. Os pseudo-cristos são indivíduos que alegam ser algum tipo de Messias e são indiferentes a Jesus. Para eles, se Jesus quiser ser o Messias também, tudo bem. Sempre cabe mais um. Em contraste, os anticristos são aqueles que negam Jesus porque desejam ser Deus.
Eles não querem ser apenas o Messias, mas sim o próprio Deus, e por isso rejeitam a ideia de que possa haver outro Deus além deles. Para começarmos a responder essa pergunta, é crucial que primeiro nos situemos cronologicamente. Onde, ou em que momento bíblico, a humanidade se encontra agora? Em que período do calendário de Deus estamos? Atualmente, estamos aguardando o momento em que Jesus arrebatará a sua igreja para o céu. E quando surgirá o Anticristo, conforme descrito no capítulo 13 de Apocalipse, ele não aparecerá antes do arrebatamento, 2 Tessalonicenses 2 verso 8. É importante destacar que o arrebatamento da igreja é iminente, Mateus 24 verso 50, ou seja, pode acontecer a qualquer momento, inclusive hoje, e independe de guerras, rumores de guerra, desastres naturais, pandemias, relativismo moral, etc. Não existe uma data marcada que tenha sido revelada a qualquer pessoa, Jesus assegura isso, Mateus 24 verso 36. Portanto, ao contrário do que alguns interpretam, Jesus não virá apenas após a evangelização de todo o mundo. Na verdade, a Bíblia declara que depois que o mundo inteiro for evangelizado, o que virá será literalmente o fim do mundo. Mateus 24 verso 8. Agora, vamos analisar os significados e mensagens por trás dos símbolos no texto de Apocalipse 13 do 1 ao 10, sobre as duas bestas. Primeiro, a besta que surge do mar, Apocalipse 13 do 1 ao 10. Esta figura representa o Anticristo, um líder político e militar, um homem de frieza extrema. Nas palavras do profeta Daniel, Daniel 11 versículo 37, o Anticristo despreza o Deus de seus pais e não tem afeição por mulher. Ele é um conspirador. Se você se aventurar a conjecturar qual líder do nosso cenário mundial hoje coincidiria com todos esses pré-requisitos bíblicos, minuciosamente, talvez você encontre muitos candidatos, ou talvez não encontre nenhum. A aparência do Anticristo, Apocalipse 13 versos 1 e 2. O Anticristo é descrito como tendo 10 chifres, cada um com uma coroa, e 7 cabeças, cada uma com um nome blasfemo. As cabeças simbolizam 6 impérios sucessivos: Egito, Assíria, Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma, sendo o sétimo o governo do próprio Anticristo. Os 10 chifres representam 10 nações, um número que simboliza a totalidade, e o chifre denota poder, semelhante ao reino animal. Animais com chifres os usam para ataque ou defesa. De forma similar, esses 10 chifres ou 10 países estarão sob a autoridade do Anticristo, divididos em 10 distritos administrativos que exercerão poder político e militar sob seu comando. Apocalipse 17 do 12 ao 13. Nas cabeças da besta, estão diademas com nomes de blasfêmias. Apocalipse 13 verso 1. A palavra vem do grego blasfemos, significando aquele que insulta ou é constantemente mau para com Deus. Como em Gênesis 6 verso 5, onde a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e todo o pensamento de seu coração era continuamente mau. Quando a maldade atinge seu ápice, todos os pensamentos ficam corrompidos, morrendo para o bem. O Anticristo e todo o seu sistema trarão à tona novamente os dias pré-diluvianos. Jesus disse: pois os dias da grande tribulação serão como os dias de Noé, dias marcados por corrupção desenfreada, violência desumana e desvios sexuais. Ao longo da história, sempre que um monarca se identificou como Deus, ele blasfemou contra o Deus verdadeiro. Essa blasfêmia nasce do egoísmo e egocentrismo, que gira em torno do próprio eu e o diviniza. Esse egocentrismo é, sem dúvida, a causa original de toda a tragédia e infelicidade humana. Por outro lado, sempre que um cristão comum, como você ou eu, se identifica como servo, aleluia, o nome de Deus é glorificado. O apóstolo Paulo declarou com orgulho: eu, Paulo, escravo de Jesus, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A nova era prega a chamada evolução do espírito, mas, para nós, essa evolução é em direção ao serviço. Como Paulo, podemos dizer: não estou interessado em promoções, já tenho o lugar que me cabe, sou servo do Deus vivo. Jesus disse: basta ao discípulo ser como seu mestre. E o meu mestre se fez servo. Portanto, quem deseja evoluir espiritualmente para ser como Jesus deve evoluir para a categoria de servo, servindo a todos. Aleluia! O Anticristo se assemelha a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. Apocalipse 13 verso 2. Essas metáforas aludem às características de 3 impérios. Importa destacar que esses animais eram nativos da vida selvagem da Palestina, conhecidos pelos leitores de João. O leopardo representa a Grécia Antiga, simbolizando a versatilidade e agilidade dos gregos, especialmente sob Alexandre, o Grande, em suas conquistas. O urso representa o Império Medo-Persa, retratando sua força feroz e grande estabilidade. Por fim, o leão representa a Babilônia,
simbolizando seu poder feroz, consumidor e capacidade de expansão. Toda essa alegoria da figura do anticristo que João vê pode ser resumida em uma palavra: autoridade, momentânea. Mas de onde o anticristo obterá essa autoridade? Sua autoridade, Apocalipse 13 versos 1 e 2. A autoridade do anticristo vem do próprio Satanás. João viu a besta emergir do mar. O mar representa o abismo ou poço, um antro reservado a uma casta diferenciada de demônios, uma espécie de calabouço espiritual de segurança máxima. Por que segurança máxima? Em 2 Pedro 2 verso 4, lemos: precipitando-os no inferno, Tártaro. Pedro toma emprestada uma palavra da mitologia grega, usada para descrever uma prisão de segurança máxima, abaixo do Hades, destinada a trancar os deuses e demônios mais perversos. Gênesis 6 do versículo 1 ao 4, Judas 1 versículo 6. Por contraste, se você é cristão, pode dizer: minha autoridade não vem das profundezas, mas do alto, vem de Deus. E essa autoridade me mantém firme, no meu lugar, como servo do Deus Altíssimo. Essa é toda a autoridade de que preciso para realizar grandes coisas para a glória dele. As ações do anticristo, Apocalipse 13 verso 7 e do 9 ao 10. No que se refere ao povo de Deus, o anticristo revela sua crueldade ao perseguir e derrotar, temporariamente, os santos, Apocalipse 13 verso 7, verso 9 e verso 10. Essa derrota é física, pois ele destrói o corpo dos fiéis. Contudo, os cristãos daqueles dias encontrarão consolo na certeza de que, enquanto estiverem vivos, Deus estará com eles, e quando fecharem os olhos para este mundo, estarão na presença de Deus. Eis que estarei convosco. O desafio, Apocalipse 13 versículo 10. O povo de Deus é exortado a demonstrar resistência e fidelidade. Essa resistência é fortalecida pela oração, como Jesus nos ensinou em Lucas 21 versículo 36. Que segredo simples e poderoso para garantir a resistência espiritual. Contudo, essa prática não é apenas para aquele tempo futuro, mas para todos os momentos de nossa vida. Jesus destacou que a oração deve ser marcada por dois elementos: fé e constância. Você se apresentará digno de estar de pé diante dele no dia final. Com relação à maioria das pessoas, Apocalipse 13 versos 7 e 8. O anticristo governará sobre muitos, mas nem todos o seguirão. Apenas aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro o adorarão. Isso significa que os que não foram redimidos pelo sangue de Jesus e nunca o confessaram como Salvador e Senhor se prostrarão diante dele. O perfil ideológico do anticristo. Recentemente, teólogos ao redor do mundo deixaram de tentar identificar especificamente quem será o anticristo. Em vez disso, passaram a focar em comparar o perfil ideológico do anticristo bíblico com o dos falsos messias de grandes seitas, acreditando que entender o perfil faça mais sentido do que especular nomes aleatoriamente. A suposta ressurreição do anticristo, Apocalipse 13 verso 13. O anticristo enganará muitos ao fazer as pessoas acreditarem que ele morreu e ressuscitou. Esse momento marcará o auge do sucesso transitório da besta do mar. Motivado pela inveja, o anticristo tentará imitar o Cordeiro de Deus. No entanto, qualquer um que age por inveja está fadado ao fracasso, pois a inveja é um sintoma de incompetência. Quem inveja quer ser o outro, quem admira quer emular as qualidades. O número de pessoas que invejam alguém comprova a capacidade daquele que é invejado. O inimigo de nossas almas, tendo falhado em tomar o trono de Deus, agora tentará usurpar o trono de Jesus. Mas, eu lhe pergunto, quem vencerá no fim? O Santo de Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que foi morto e agora vive. O apóstolo Paulo nos diz que o Senhor Jesus destruirá o anticristo com o sopro de sua boca. Se você é um cristão, pode declarar: tenho uma atitude a tomar. Serei um servo cada dia mais fiel ao meu Jesus, na esperança de que, ao verem meu exemplo, meus familiares que ainda não conhecem Jesus também não enfrentarão a crueldade do anticristo, mas subirão comigo para encontrar Jesus nas nuvens. Vamos agora analisar o perfil da outra besta. A grande questão é: em meio a tantos anticristos, como saber qual será o definitivo? Já se fez essa pergunta? Identidade do falso profeta. A figura da besta da terra descrita em Apocalipse é entendida como falso profeta, um líder religioso que desempenha um papel crucial na disseminação do engano global. Com uma aparência inofensiva de cordeiro, mas com uma voz que ecoa as mentiras do dragão, sua missão é forçar a humanidade a adorar o anticristo. João, o apóstolo, destaca essa coerção ao repetir várias vezes a palavra faz, enfatizando a maneira como esse falso profeta manipula as massas para seguirem uma falsa religião liderada pelo anticristo. O papel do falso profeta.
O falso profeta tem a função de preparar o caminho para o anticristo, promovendo uma falsa paz antes da destruição. Não há esperança na era de paz e amor ou na era de Aquário, pregada por movimentos esotéricos da nova era. A Bíblia adverte que quando o mundo clamar por paz, a destruição virá repentinamente. 1 Tessalonicenses 5 verso 3. A verdadeira paz, segundo Jesus, é uma paz que o mundo não pode oferecer. Embora o falso profeta definitivo ainda não tenha surgido, já existem muitos falsos profetas espalhando suas mentiras pelo mundo. O alerta para nós é: cuidado com a curiosidade. Pequenas ações, aparentemente inofensivas, como a visita a uma reunião ocultista, podem abrir portas para enganação. Devemos estar vigilantes, pois movimentos enganosos são sinais de alerta que não podemos ignorar. Reconhecendo falsos profetas. Para identificar um falso profeta, a Bíblia nos orienta a observar suas atitudes. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis, Mateus 7 versículo 16. Além disso, devemos verificar se a mensagem pregada está alinhada com o Evangelho de Jesus. Paulo advertiu que qualquer um que pregar um evangelho diferente deve ser considerado anátema. Gálatas 1 verso 9. Finalmente, devemos assegurar que Jesus é o fundamento da doutrina de qualquer pregador. Quem nega que Jesus é o Cristo é um mentiroso, um anticristo. 1 João 2 verso 22. Milagres do falso profeta. O falso profeta realiza grandes sinais, como fazer descer fogo do céu e dar vida a uma estátua que representa o anticristo. Esses milagres enganosos marcam o início da grande tribulação, conforme profetizado por Jesus, Mateus 24 versículo 15. A relevância do momento presente. Se você é um cristão, saiba que o sacrifício de Jesus foi o maior milagre já realizado, e esse milagre é insuperável. Mas o que você está fazendo com esse sacrifício? Já confessou Jesus como seu Salvador? Não adie essa decisão, pois o amanhã não é garantido. A única certeza que temos é o hoje. Jesus nos chama a nos arrepender e buscar o reino de Deus agora. A marca da besta. Apocalipse 13 do 16 ao 18. A marca da besta é descrita como o número 666, o número de um homem, e será aplicada na mão direita ou na testa. Essa marca será imposta pelo falso profeta, e sem ela, ninguém poderá comprar ou vender. Há muita especulação sobre o que essa marca realmente representa, mas o importante é saber que ela será uma escolha consciente. Um verdadeiro cristão que vive antes do arrebatamento não receberá essa marca acidentalmente. Conclusão: chegará o dia em que aqueles que rejeitaram a marca de Jesus serão forçados a receber a marca do anticristo. O apóstolo Paulo orgulhosamente carregava as marcas de Jesus em seu corpo, que simbolizavam o amor. Essa é a única marca que importa, uma tatuagem espiritual que Deus inscreve no coração daqueles que confessam Jesus como Senhor. Se você ainda não tem essa marca, hoje é o dia de aceitá-la. Deus te abençoe. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Que Deus ilumine sua vida.